Bem-vindo ao Patente em Pauta. Eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo nessa área de patentes, para que vocês consigam ficar mais atualizado, entender o que está acontecendo. E, para quem não me conhece, sou Letícia Catercovese, eu atuo na área de patentes faz mais de 12 anos, e aí eu quero atualizar vocês com relação às principais discussões que eu tenho acompanhado, né? Eu acompanho essa área há mais de 12 anos, eu tento participar dos fóruns, das discussões, e hoje eu quero passar um pouco para vocês do que aconteceu no ano passado, uma retrospectiva, porque foi um ano muito intenso. Embora a gente tenha tido bastante desafio, a gente teve bastante coisa boa na área de PI. Então tem muita notícia boa, muita novidade para contar para vocês. E aí eu vou falar para vocês, quem tiver interesse, eu tenho esse projeto agora para conseguir democratizar mais esse conhecimento de patentes. Então pode se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir no Instagram, no Facebook, onde for mais fácil para vocês, que eu vou compartilhar todas essas informações que eu tiver com relação a essa área. E esse conteúdo de patente que eu tenho produzido é justamente para servir de referência para quando vocês precisarem, quando vocês tiverem alguém que queira saber um pouco mais sobre a área de patente, sobre as atualizações, ficar disponível. Então, quem tiver interesse, pode se inscrever tanto no YouTube quanto no Instagram, onde for mais fácil para vocês. E ao longo dessa semana e da próxima, eu vou fazer várias lives com esse tema de patentes, para que a gente consiga, de fato, motivar mais gente para estudar esse assunto, para que a gente consiga ter mais facilidade do pessoal ter, inclusive, coragem de perguntar. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, de perguntar. E não é para ter vergonha, é uma área muito rica em informação, muito cheia de oportunidade, e eu acho que é legal, se vocês tiverem interesse, ou souberem de alguém que saiba, que tenha interesse, ou possa até se beneficiar desse conhecimento, eu acho que é bacana. Eu vou, a partir da 1º de fevereiro agora, fazer uma jornada Descomplicando Patentes. Daí eu vou explicar mais os conceitos, os processos, tudo que tiver relacionado a essa área. E eu quero ensinar também como vocês podem encontrar informações ricas em documentos de patente. Tem muita gente que não sabe, mas existe um acervo muito rico em informações, que é a busca em documentos de patentes. Então dá para você utilizar em pesquisa, em empresa, enfim, no meio acadêmico. É muito, muito bacana se vocês puderem se utilizar dessas informações. Tem muitas prospecções tecnológicas, muitos mapeamentos que são feitos e engrandecem muito quem consegue ter esse acervo e essa fonte de referência, né? Então, se você sabe de alguém que possa se interessar, ou se você ficou interessado, pode se inscrever no patentenapratica.com.br/jornada. Esse link também está disponível na minha bio do Instagram, e é facinho, né? patentenapratica.com.br/jornada, você se inscreve lá e vou conversar sobre o processo administrativo de patentes, como você pode fazer uma busca de patentes, o que você consegue de informação e como a gente consegue até entender melhor o documento de patente, que a gente sabe que muitas vezes tem uma certa dificuldade, né? É um documento que tem uma série de especificidades, então é uma oportunidade para entender um pouco melhor a área. Então, hoje eu vou falar então um pouco com vocês a respeito de tudo que aconteceu ano passado e tudo que a gente tem de oportunidade agora nesse ano, né? Eu começo falando para vocês da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que foi a estratégia lançada no final do ano passado. Ela teve uma consulta pública, a gente participou da consulta pública, das reuniões de consultas públicas, e foi muito bacana perceber que, embora a gente tivesse todo aquele cenário de pandemia que ainda tem, né? Graças a Deus agora a gente tem a boa notícia da vacina, mas a gente tem ainda uma série de desafios pela frente. A gente conseguiu fazer com que a gente tivesse mais interesse, pessoas interessadas em estudar propriedade intelectual, vários atores, né, do governo, inclusive, né, porque a propriedade intelectual, ela tem em vários setores, né, o Ministério da Economia tem o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, mas a gente tem, por exemplo, o Ministério da Saúde tem a Anvisa, que faz a anuência prévia de patentes farmacêuticas, e a gente teve vários atores, vários players trabalhando, pensando em inovação, pensando em propriedade intelectual. Então, vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso também, que a gente teve a Política Nacional de Inovação, mas com relação à estratégia especificamente, foi bacana perceber que é o seguinte, a gente já sabe que no Brasil a gente tem muito mais publicação científica do que patente depositada. Então, a gente precisa mudar um pouco essa cultura nossa, né? A gente, claro, tem que ter publicação. Amanhã eu vou até conversar com o professor Gonçalo, ele tem uma patente depositada é uma publicação do mesmo assunto. Então, é possível que você consiga fazer isso, sabe? Você consiga ter essas duas possibilidades, né? Você consegue inovar, você consegue desenvolver um projeto e ter a publicação, que muitas vezes é um índice importante para os professores. Então, o professor Gonçalo, ele vai comentar um pouquinho da experiência dele. Vários outros professores, a gente já conversou aqui com o professor Júlio Pastre, já conseguem entender essa possibilidade, mas a gente sabe que o nosso Brasil é continental. Então, acredito que a partir das lives, desse conteúdo, a gente vai ter mais gente pensando em inovação,
vai ter mais gente falando nisso e vai ter mais oportunidades de crescimento, desenvolvimento econômico, né? Então, a Estratégia Nacional de Inovação foi fantástica porque foram várias pessoas discutindo esse assunto e mostrando que, de fato, a gente precisa de mais capacitação, a gente precisa melhorar o nosso respeito à propriedade intelectual, tem um eixo específico para falar dessa questão toda de respeito à propriedade intelectual. A gente precisa ter muito mais pessoas no judiciário capacitadas para entender quando existem ações judiciais de PI. Enfim, teve uma série de situações que foram mostradas e, a partir desse estudo que foi feito, eles fizeram a Estratégia Nacional de Inovação também, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, tudo isso no ano passado. Quer dizer, então tem muita coisa boa que vai acontecer ao longo desse ano e nos próximos anos, né? Essas estratégias têm a ideia de ter um plano de ação a cada 2 anos. Esse plano de ação também pode ser adaptado e adequado à nossa realidade, mas só de se falar nesse assunto já foi muito bacana. Então, para vocês terem uma ideia, com relação a essa Estratégia Nacional de Inovação, eles fizeram um benchmark com base em tudo que tinha de trabalho da China, dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, as melhores práticas de inovação, de propriedade intelectual, para conseguir propor os planos de ações para que eles possam fazer aqui no Brasil um ambiente mais favorável à inovação, mais favorável a pensar na propriedade intelectual como uma maneira de monetizar conhecimento. Enfim, teve uma série de situações que foram elencadas e eles separaram essa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual em 7 eixos. O primeiro eixo, uso estratégico da propriedade intelectual em prol do interesse nacional para a competitividade e desenvolvimento de negócios no Brasil e no mundo. Então, o eixo 1 fala muito de negócios e a gente tem, em paralelo, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, fazendo um trabalho fantástico com relação a pensar na propriedade intelectual para negócios. A gente ainda tem muito pouca empresa que pensa nisso. As multinacionais já têm esse hábito, né? Porque vem da cultura de outros países, e na nossa cultura agora tem toda essa oportunidade de discutir sobre isso e pensar mais sobre isso. Então, esse eixo 1 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual é justamente para usar estrategicamente marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, como a Maria Clara está aqui também. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, falar mais sobre isso, divulgar mais sobre isso. Não é só patente, né? A gente tem toda uma série de ativos aí que podem enriquecer o nosso país. Então, acho que é bacana a gente pensar mais sobre isso. Esse é o eixo estratégico número 1 da nossa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E todas essas ações desse eixo vão ser direcionadas a gerar e agregar valor de propriedade intelectual a bens, serviços, processos, tudo que pode gerar mais competitividade e aumentar a geração de renda, né? Então, é uma baita oportunidade hoje para que a gente consiga fazer o Brasil crescer a partir desse eixo estratégico 1 da propriedade intelectual. E o eixo estratégico 2, ele fala sobre promover ação para disseminar a cultura de TI entre agente econômico, consumidor, comunidade acadêmica, sociedade em geral, para tornar o sistema e as ferramentas do nosso sistema de TI conhecidas tanto para inventor quanto para criador, também para qualquer profissional de qualquer área, né? A gente, na verdade, no Brasil tem uma cultura que, normalmente, quem entende de propriedade intelectual é advogado, que é muito importante o advogado, a parte jurídica da propriedade intelectual é muito importante que tenha pessoas capacitadas. Mas a gente tem um gap muito grande em técnicos no assunto, né? Pessoas que saibam tecnicamente sobre inovação, sobre como proteger uma inovação, qual seria a melhor maneira, né? Como que ela faria isso? Toda a parte administrativa, a gente tem uma série de processos administrativos que eu vou falar ao longo da semana para que vocês consigam entender outras possibilidades de atuação, mas o técnico no assunto, né, a pessoa que entende de uma tecnologia, muitas vezes ela não sabe nem sobre patentes, ela não sabe que ela pode buscar informações em patentes. Então, esse eixo 2 é um eixo muito importante para que as pessoas fiquem mais capacitadas, que ela consiga entender e pensar mais em patentes como uma maneira, inclusive, de mapear o que já existe no mercado, de fazer uma pesquisa mais assertiva. Então, esse eixo 2 é um eixo muito relevante, assim, acredito até que seja um dos prioritários que eles vão utilizar para os planos de ação, para que a gente consiga ter, de fato, um ambiente mais favorável, que a gente consiga ter mais depósitos de patentes, desenho industrial, mais indicações geográficas, mais marcas, inclusive entender outras possibilidades nessa economia criativa que a gente fala, né? O brasileiro é muito criativo, a gente vive inventando gambiarra, vive se virando nos 30, fazendo tudo que precisa fazer com pouco recurso. Então, por que não utilizar toda essa propriedade intelectual para monetizar esse conhecimento, né? Eu não sei se vocês me acompanharam aqui, eu compartilhei uns stories nesse final de semana falando de um livro, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, em que ele conta um pouco como que foi a história do pai dele biológico, que era um professor, um acadêmico,
com muito estudo, mas que não tinha esse viés de pensar em monetizar conhecimento, e o pai rico dele, que na verdade era o pai de um amigo dele, que faz todo um caminho e mostra para ele como que ele considera o que é ativo, o que é passivo, e o que eu fiquei encantada foi perceber que esse livro foi escrito há mais de 20 anos atrás, que lá já tinha propriedade intelectual como um ativo, uma maneira de você ganhar dinheiro, de você monetizar. Então, você imagina, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos atrás, já se falava e se pensava na propriedade intelectual como uma maneira de monetizar o conhecimento. E aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo, graças a Deus já tem essa estratégia nacional de propriedade intelectual, então a gente vai ter, acredito, nos próximos anos, um caminho muito bacana com relação a esse assunto, mas é um assunto que eu acredito que a gente precisa falar mais, disseminar mais e mostrar que existe a possibilidade tanto de inovar quanto de conseguir alguma exclusividade e com isso ter um ativo, né? Monetizar esse conhecimento todo que o Brasil tem demais, graças a Deus, né? Então, esse eixo estratégico 2 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, ele fala que ele quer fazer ações para conseguir disseminar esse conhecimento. E o INPI já tem feito muitas ações bacanas com a Embrapi, com outros atores, muito legal, assim, ele tem disseminado muito esse conhecimento, então se vocês tiverem interesse nessa área também, eu recomendo entrar no site do NPI, que é www.npi.gov.br, ele sempre coloca lá em destaques o que ele está fazendo de ação com relação a essa questão, né? Então, o eixo estratégico 2 da Estratégia Nacional de PI, ela fala em promover ação para disseminar a cultura de PI e para capacitar as pessoas para atuar nessa área, né? E o eixo estratégico 3, ela fala sobre garantir o alinhamento, articulação e implementação de ações dessa estratégia com objetivos de diretrizes de política de inovação, de desenvolvimento, de competitividade, de cultura, bem como direcionar medidas para reestruturar e fortalecer as instâncias administrativas responsáveis pelo serviço de PI. Então, o eixo estratégico 3 é muito relevante porque ele considera alinhar tudo que já existe. A gente tem algumas ações isoladas no Brasil que a gente sabe que temos os núcleos de inovação tecnológicas, as ICTs, temos vários players muito relevantes e muito atuantes em setores específicos do Brasil, mas a gente precisa alinhar e articular e deixar com que esse sistema fique mais robusto mesmo, para que a gente consiga ter, de fato, um sistema efetivo, um sistema que seja utilizado e amplamente divulgado, né, e disseminado. Então, esse estratégico 3 considera toda essa articulação para implementar uma política que, de fato, faça sentido e que seja alguma coisa que faça diferença para a gente, que não fique só no papel, né? Então, o eixo estratégico 3 fala desse alinhamento, articulação, implementação de políticas. E o eixo estratégico 4 da Estratégia Nacional de PI é um dos que eu considero também super importantes, porque ele fala de promover uma revisão na legislação, em marcos legais existentes, com o objetivo de tornar o ambiente mais transparente, seguro e previsível. Por quê? Hoje, no Brasil, a gente sabe que não tem tanta segurança jurídica que eles falam, né? Porque muitas vezes o próprio judiciário não entende de matéria de patente, a gente precisa, inclusive, até uma oportunidade de atuação para quem é técnico no assunto, a gente precisa muito de pessoas técnicas que entendam dessa área de patentes, como assistente técnico, como perito, enfim. A gente entende que existe uma série de oportunidades aí de atuação e precisa melhorar algumas questões, principalmente quando a gente tiver algumas mudanças com relação, por exemplo, à inteligência artificial. Então, a nossa legislação hoje ainda não prevê algumas questões relacionadas à inteligência artificial como criadora de inovação. Embora o NPI já tenha as diretrizes bem estabelecidas, a gente ainda tem muito que avançar nesse aspecto e a legislação precisa acompanhar isso. Então, o eixo 4 fala dessa revisão de marcos legais, fala inclusive de capacitação do judiciário em si, né, para que a gente consiga ter maior segurança jurídica, maior transparência e que o sistema de PI seja de fato bem utilizado. O eixo estratégico 5 da Estratégia Nacional de PI, ele fala em conscientizar e esclarecer a sociedade a respeito da relevância do direito de PI e da necessidade de promover a proteção adequada. Então, na realidade, o eixo estratégico 5 está muito presente naquela questão toda de combate à pirataria, principalmente em ambiente digital. A gente ainda tem muita coisa que é pirata, que é vendida no mercado digital, e que isso tem sido combatido, tem sido muito efetivo o trabalho da Polícia Federal, mas a gente ainda tem muito que, inclusive, mudar na nossa cultura, né? De pensar como respeitar isso até nas coisas pequenas, né? Até nas compras que a gente faz de produtos que a gente sabe que não tem, de fato, aquela origem idônea. Então, tudo isso está previsto no eixo estratégico 5 da Estratégia Nacional de PI. E a gente tem mais 2, tá? Da Estratégia Nacional de PI. Vamos lá. Eu estou lendo aqui porque é muita coisa. Né? No caso da Estratégia Nacional de PI, a gente tem muita informação. E aí,
O 6, ele fala de fomentar a produção de análise prospectiva para o uso da propriedade intelectual para identificar tendências tecnológicas, desafios para a proteção da propriedade intelectual e novas tecnologias e novas formas de se apropriar de criações protegidas por direito de IPI. Então, a ideia é tentar estimular e mostrar que a propriedade intelectual pode ser, de fato, uma mola propulsora, né? Pode ser uma maneira da gente conseguir potencializar todo o conhecimento que a gente tem. Como eu falei, o brasileiro é muito criativo, é um povo que sabe se virar. Então, por que não proteger esse conhecimento? Por que não utilizar essa inteligência toda para conseguir, de fato, fazer com que a gente consiga crescer, né? Economicamente, socialmente, porque a propriedade intelectual ela tem uma série de benefícios, não só para a pessoa que teve aquela inovação e vai ter royalties e vai ter aquele ativo, mas a sociedade se ganha, né? A gente fica com um ambiente muito mais inovador e esse ciclo virtuoso da inovação, ele só se renova com esse benefício, né? Exclusividade temporária, aí você vai ter, de novo, um período que aquela inovação vai cair em domínio público, daí, novamente, alguém vai inovar e vai manter esse ciclo virtuoso da inovação. E o eixo estratégico 7, ele fala em fortalecer a inserção estratégica do Brasil em fórum internacional de propriedade intelectual. Então, ele está muito ligado com os acordos internacionais. A gente já é signatário de vários acordos internacionais, que eu vou falar na semana que vem para vocês alguns deles, mas a gente tem ainda muita coisa por fazer com relação a esses acordos internacionais para mostrar o Brasil também para o mundo de uma maneira mais inovadora, né? Eu estou vendo que alguém aqui do Peru está falando que no Peru eles não têm a estratégia nacional de IP. Então, o Peru pode ser que não tenha. Eu até vi que tem alguns países que eles começaram as discussões. Eu não sei como é que tá, mas na América Latina a gente já tem alguns países muito avançados nisso. Espero que o Peru tenha. E a gente, no Brasil, agora, né? A nossa legislação já tem mais de 20 anos e só faz o quê? Faz uns 2 anos que foi criado o GIP, né? Acho que foi em 2018, 2019, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que começaram as discussões para mapear todos os gaps, para depois chegar nessa conclusão, né? Todos os gaps que foram mapeados, tudo que a gente tem ainda de informação para conseguir lidar, né, com essa questão de pirataria, essa questão de falta de conhecimento, a falta de capacitação, todos esses desafios, eles foram primeiro mapeados, né, e até a gente leva um susto para ver que tem muita coisa para trabalhar, mas a gente tem que tentar achar o copo meio cheio e falar, não, são várias oportunidades de trabalho, né, são várias oportunidades que a gente tem agora de fato, fazer a diferença e adequar toda essa questão de todos esses marcos, né? Então, são 7 eixos que foram elencados. Se vocês quiserem, eu disponibilizei todas essas informações no meu canal do Telegram com relação a essa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E a cada 2 anos vão ser lançados planos de ação para que seja, de fato, efetivado o que está lá, né? A proposta é excelente, é muito boa e a gente está acompanhando para ver quais os planos de ação e como que a gente pode fazer para melhorar esse Brasilzão, né? Então, a capacitação é um dos eixos que eu acredito que seja o mais importante, né? Que é o eixo número 2 da Estratégia Nacional de PI, porque é a partir daí que a gente vai conseguir fazer todas as outras estratégias funcionarem de fato, né? Assim, a gente só consegue através da capacitação, a mudança de cultura, a questão do alinhamento estratégico, a questão de marco legal, a gente só consegue uma legislação adequada quando a gente tem pessoas capacitadas. Tudo isso eu acredito que vai ser baseado inicialmente na capacitação. Vamos ver, eu vou acompanhando, vou deixando vocês informados sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, mas ela foi muito importante porque ela estabelece meta, objetivo, diretriz, tudo isso para que a gente tenha um sistema nacional de propriedade intelectual efetivo e que a gente tenha uma competitividade melhor e até mesmo, de repente, uma melhor visão do mundo da nossa propriedade intelectual, né? Hoje a gente sabe que a gente ainda tem muita dificuldade no exterior, até comentei com vocês um dia desses, uma amiga minha me ligou para comentar comigo sobre um caso que ela tinha, que na empresa dela, uma empresa multinacional, eles não queriam depositar patente no Brasil. E ela ficou muito incomodada, falou, nossa, mas como assim, né? Por que eles não querem depositar patente aí? É uma inovação e eles estão querendo depositar em vários países, mas eles não acreditam no sistema brasileiro de propriedade intelectual. E eu fiquei super triste, falei, gente, a gente tem muitas dificuldades aqui, a gente tinha um atraso gigantesco no exame, mas que isso tem sido sanado com o plano de combate ao backlog, que eu já vou conversar com vocês sobre isso também. E não tem porquê lá fora não querer proteger aqui a inovação. Agora a gente tem mais agilidade no nosso sistema, a gente tem essa crescente tendência de fazer com que sim respeite a propriedade intelectual e caso não se respeite, é possível sim também a gente conseguir judicialmente a garantia dos nossos direitos. Quer dizer, eu fiquei super incomodada e falei assim, não, fala que pode proteger aqui sim. Claro que a gente tem que fazer uma busca de anterioridade, ver se de fato é uma inovação, mas se for,
tem que proteger no Brasil, eles têm mercado aqui no Brasil, então para eles seria interessante fazer assim. Mas eu fiquei até assim, sabe, aquela vontade de vamos fazer a mudança, né? Vamos ser a mudança que a gente quer ver, porque de fato a gente ainda tem um caminho muito longo internamente e externamente para mostrar para o mundo que a gente é capaz de fazer propriedade intelectual, a gente respeita esses direitos e a gente consegue crescer economicamente, socialmente com essa inovação toda, né? Então, além dessa estratégia nacional de propriedade intelectual, a gente teve também no ano passado a Política Nacional de Inovação. A Política Nacional de Inovação, ela também teve 6 eixos. E um deles foi a propriedade intelectual, porque é muito ligado, né? A gente fala que a propriedade intelectual é o pilar invisível da inovação, né? Os eixos da Política Nacional de Inovação foram fomento, cultura de inovação, base tecnológica, mercado para produtos inovadores, sistemas educacionais e propriedade intelectual. Então, a própria Política Nacional de Inovação também fala em capacitação. A gente sabe que precisa ainda muita gente falando sobre isso, multiplicando esse conhecimento, potencializando esse conhecimento. E aí a gente precisa de vocês aqui, quem vocês acharem que também podem ajudar nisso, porque eu estou tentando fazer a diferença, mas eu sei que é muito pequena, né? Assim, é uma gotinha no oceano, é aquela coisa, o oceano não seria o mesmo sem essa gotinha, mas eu sei que é muito pouco perto do que eu gostaria de fazer. Eu gostaria que nosso Brasil gigante tivesse mais conhecimento e conseguisse monetizar esse conhecimento, que a gente sabe que o pessoal é muito bom no que faz, né? A gente tem muitos pesquisadores, muitos cientistas, agora ninguém duvida da ciência no Brasil, né? Com o sequenciamento do Covid, com a vacina, teve uma série de marcos muito importantes que essa pandemia trouxe, mostrando que a nossa ciência, sim, é uma ciência de muita qualidade e que a gente faz milagre, né? Que a gente sabe que tem muita dificuldade em chegada de insumo, a gente tem muita dificuldade em vários aspectos e ainda assim a gente consegue fazer a coisa acontecer. Então, no fundo, a gente precisa fazer com que as coisas andem melhor, né? Estou vendo aqui que o registro de marca fala que o INPI poderia ser Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, foi até discutido sobre isso. Para quem não entende muito, o Instituto Nacional atual nosso é de propriedade industrial. Então, ele cuida de marca, patente, desenho industrial, mas ele não cuida de direito autoral, de cultivares, de outras proteções, e acaba que isso fica um pouco solto, né? A gente tem vários ministérios cuidando da propriedade intelectual. Isso foi bastante discutido durante a consulta pública, e uma das pessoas que me falou uma coisa muito interessante foi, quando existiu essas discussões, que, principalmente para cultivares, já existe toda uma cultura que foi disseminada e elencada para conseguir fazer da maneira que é. Talvez essa mudança brusca possa causar uma diminuição na atração das pessoas para conseguirem melhorar um pouco e ampliar essas proteções. Então, acho que a gente tem que ir com calma, mas é uma excelente ideia, assim, é uma coisa que, de repente, para um futuro, pode ser uma boa. Mas hoje a gente sabe que é quase que impossível. A gente ainda precisa estruturar muito melhor o nosso INPI, fazer com que ele cresça, com que ele consiga, de fato, sanar todo o backlog na área de patentes, consiga fazer com que o sistema dele fique robusto. A gente ainda tem alguns gapzinhos no próprio site, né, no próprio sistema de busca, a gente precisa ter algumas melhorias, mas acredito que sim, é uma possibilidade no futuro que a gente tenha um sistema único, né, que faça com que a gente consiga ter mais amplitude, inclusive para olhar, né, para pensar muito além do que aquilo. De repente você vai depositar uma patente, mas você pode ter um outro direito que você nem imagina que você tenha, né? Então acho que essa questão toda é muito relevante, sim. Agradeço muito sua contribuição. Então, com relação à Política Nacional de Inovação, a gente sabe que a gente precisa fortalecer esses indicadores tecnológicos que a gente tem. O Brasil publica demais, a gente tem muitas publicações científicas, mas a gente ainda precisa ter mais depósitos de patente com qualidade, né? É o que eu falo sempre aqui, não é só o número, né? O número às vezes me assusta, porque às vezes tem muito depósito de patente que não serve para nada. Então, não é o número de depósitos, são patentes que sejam de fato com qualidade, que sejam inovadoras e que façam a diferença tanto para o inventor quanto para a própria sociedade, né? Então, isso a gente tem que também ter bem em mente, que a gente precisa pensar num sistema que seja, de fato, robusto e que tenha uma utilização, né? Um uso adequado. E com relação à Política Nacional de Inovação, a gente teve esses eixos, né, que eu comentei com vocês, fomento, cultura e inovação, base tecnológica, mercado para produtos inovadores, sistemas educacionais e propriedade intelectual, e também como uma estratégia nacional de inovação, vão ser feitos planos de ações, a gente tem que acompanhar e ver como é que vai ser implementado, mas tudo isso eu mantenho vocês atualizados assim que a gente tiver novidades com esse assunto. Mas imagina, no meio da pandemia, a gente teve dois movimentos muito bacanas em prol da inovação, né? A Política Nacional de Inovação, que ela foi publicada em outubro, no Decreto 10.534, que ele estabeleceu essa Política Nacional de Inovação,
e a própria Estratégia Nacional de Inovação, cujas discussões foram em plena pandemia. Assim, começou a pandemia, as discussões que eram para ser presenciais acabaram sendo virtuais, acabou sendo uma super experiência boa, porque muita gente participou do Brasil todo, então foi bem interessante. E acabou sendo publicada no final do ano passado, no dia 11 de dezembro, quando a NPI completou 50 anos, né? Foi um marco histórico, que o NPI completou 50 anos e ele sanou 50% do estoque de pedidos de patente que a gente fala, né? Do backlog que ele tinha de pedidos de patente, porque esse plano de combate ao backlog começou em 2019 com a proposta de sanar mais de 150 mil pedidos que estavam lá no INPI para serem analisados e compunham esse backlog que a gente chama, né? Então, no dia 11 de dezembro, ele completou 50 anos, ele conseguiu sanar 50% desse backlog. Então, foi um baita avanço também, foi muito comemorado e foi, inclusive, lançada a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Então, o ano passado foi bem intenso, né? Até 11 de dezembro, quase perto do Natal, a gente tendo todas essas discussões, foi bem, bem bacana mesmo perceber como a gente tem investido nisso, né? Como o Brasil tem pensado mais em propriedade intelectual, em inovação, em fortalecer o nosso próprio INPI, né? Para que a gente consiga, de fato, ter mais pedidos de patentes depositados aqui, que a gente atraia mais investidores, que o nosso próprio inventor aqui, né? O nosso pesquisador brasileiro também fique motivado a depositar pedido aqui. Então, foi muito legal ver isso também. E com relação ao plano de combate ao backlog, como eu comentei com vocês, né? Esse plano começou em 2019 para sanar todas essas questões, né? Esses pedidos que estavam parados, porque o NPI demorava mais de 10 anos para fazer análise de pedido de patente. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram o exame, né? A busca, na realidade, de outros países para conseguir emitir uma exigência, que é a 6.21, né? O número do despacho da RPI, da Revista da Propriedade Industrial. E a partir dessa exigência, o titular tinha um prazo, tem um prazo, né, para responder essa exigência. Se ele não responder, o pedido vai ser arquivado. A maioria já respondeu, muitos pedidos até já foram avaliados, porque o titular conseguiu restringir, inclusive, aquele pedido, e tem muita coisa saindo muito rápido, né? Tem pedidos deferidos até em menos de um ano. Eu estava acompanhando alguns colegas em outras áreas, né? Eu estou muito na área farmacêutica. Na área farmacêutica a gente sabe que não é bem assim, a gente tem muita coisa bem atrasada, porque a área farmacêutica tem todo um processo diferenciado, né? A gente tem a anuência prévia da Anvisa, o pedido vai antes para a Anvisa anuir, e depois volta para o NPI. Então, existe aí uma série de entraves, mas que também tem sido muito mais ágil do que já foi. Então, o INPI tem feito um esforço hercúleo mesmo para conseguir sanar todo esse estoque de pedidos de patente, e a Anvisa, por sua vez, também tem feito um esforço muito bacana para mostrar transparência com relação a essa anuência prévia da Anvisa. E foi uma discussão muito longa, de vários anos com relação a isso. As patentes farmacêuticas, elas precisam primeiro ser analisadas pela Anvisa, para depois passar para o INPI, e muito disso foi alvo de várias discussões, né? Antigamente o INPI analisava, ele, a partir do momento que ele deferia, esse pedido ia para a Anvisa podia ou não anuir. Quando a Anvisa não anuía, a gente falava que esse pedido ficava no limbo, porque o INPI queria conceder e a Anvisa não. E aí, muitas discussões foram feitas com relação a se a Anvisa tinha competência suficiente para analisar o mérito dos pedidos de patentes, né? O mérito é aquela questão de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. E depois de várias discussões, várias questões que foram debatidas, chegou-se à conclusão de que a Anvisa deveria olhar primeiro, afinal de contas era uma anuência prévia, então a Anvisa olharia primeiro esse pedido de patente e depois que ela anuísse, esse pedido voltaria para o NPI. E muitas vezes foram questionados esses critérios. Como que a Anvisa anui? Por que ela não anuiu? Ou, no caso, a Anvisa agora tem também a possibilidade de entrar com subsídios técnicos ao exame. Qualquer terceiro interessado pode também, que é um documento robusto em que você mostra para o INPI por que você acredita que aquela patente não tem mérito, se você quiser ir contra. E tem os subsídios que também podem ser a favor. Eu já falei disso num vídeo, se vocês tiverem interesse, a gente fala mais sobre subs. Mas hoje eu quero só comentar que a Anvisa também fez um trabalho muito bacana, publicando 4 manuais que foram bem interessantes para mostrar todo o passo a passo que ela faz, a partir do momento que o pedido chega para ela, o que ela faz para saber se é admissível ou não, se é da área farmacêutica ou não. Se não for da área farmacêutica, ela devolve para o NPI. Se for da área farmacêutica, ela vai fazer toda a análise para ver se tem alguma substância lá que é proscrita, né, alguma substância proibida, para ver se tem alguma coisa que ela vai retirar daquele quadro reivindicatório, por exemplo, ou, de repente, não anuir por conta, né, de risco à saúde pública, e se é um pedido prioritário do SUS. Depois disso, se ela tiver interesse em manifestar, através desses subsídios técnicos ao exame, que esse pedido não tem mérito, ela também faz essa redação desses subsídios técnicos ao exame.
Então foram 4 manuais que também estão no meu canal do Telegram, se vocês tiverem interesse, eu coloquei o link lá, mas é fácil de achar, se você procurar manual anuência prévia Anvisa, você consegue também. E a partir daí você consegue ver quais os critérios, quais as bases de dados que ela usa, enfim, achei super bacana. São 4 manuais que estão bem transparentes, bem objetivos, e qualquer pessoa que atue na Anvisa consegue também fazer uma análise padronizada, né? O que é, o que não é. Ela colocou, inclusive, o que eles divergiam. Antigamente, o INPI considerava patenteável algumas questões na área farma, a Anvisa não, enfim. Tem, inclusive, essa contextualização que eu achei fantástica. Então, se vocês atuam na área farmacêutica, na área de patentes farmacêuticas, esses 4 manuais têm bastante informação bem bacana. Deixa eu até ver aqui, ó. Falta de depósito nacional da inovação traz prejuízo imediato ao inventor ou apenas faz com que ele redrogue... Então, quando você não deposita aqui, por exemplo, eu comentei, né, com vocês, essa amiga minha que a matriz dela resolveu não depositar patente no Brasil. Ó, vai ficar aqui em domínio público, ela não vai ter exclusividade aqui no Brasil daquele produto que ela queria patentear aqui, né? E aí qualquer pessoa pode copiar. Então, no fundo, assim, o que foi dado de recado, né, que me deixou triste, foi o seguinte, que não adiantava nem ter a patente, porque mesmo que tivesse a patente aqui, ela ia demorar para ser concedida, e se ela fosse concedida, a gente não respeitaria. Isso, na verdade, é um ônus que a gente tem de alguns históricos antigos até, que, de fato, o Brasil tem uma série de desafios aí, mas ele já melhorou demais nessa área. Então, eu comentei com ela que vale sim a pena depositar, a gente tem sido mais ágil para a concessão e existem maneiras de você conseguir mostrar que aquilo é seu e você consegue, sim, garantir o seu direito. Então, eu até estou na expectativa aqui, porque ela teve essa reunião comigo no início desse ano, né? E agora estou na expectativa para ver se eles decidiram depositar no Brasil ou não. Mas se ela não depositar aqui, ela não vai ter exclusividade aqui. Ela vai ter exclusividade nos outros países, né? É uma empresa multinacional que já teve alguns depósitos aqui, até abandonou, porque percebeu que não estava demorando demais, a inovação tinha mudado, ela já não tinha mais interesse nesse produto no território nacional e ainda não tinha nem a patente. Mas eu falei, não, insiste com eles, fala, porque agora mudou, né? Agora a gente tem todo o sistema de prioritários, a gente tem pedidos prioritários também que só podem ser solicitados para o INPI, então tem uma série de possibilidades. No caso dela, daria até para ser aquele prioritário de patentes verdes, porque era uma tecnologia bem bacana, mas a gente tem prioritários do Covid, a gente tem prioritários de terceira idade, a gente tem vários programas prioritários do INPI que agilizam demais, o exame tem sido super rápido quando é matéria de pedido prioritário. Então, isso também está disponível no site da INPI. Mas, enfim, vamos prosseguir, então. O manual da Anvisa, como eu comentei com vocês, está super bacana, quem atua na área farmacêutica tem bastante informação. E agora eu vou falar num tema meio, assim, foi um susto, mas talvez não seja tão complexo assim, que foi a restauração de pedidos e de patentes. Então, ano passado, a gente teve toda essa evolução, a Estratégia Nacional de PI, a Política de Inovação, o Plano de Combate ao Backlog, o NPI Negócios, teve uma série de movimentações muito interessantes. Mas, no meio do caminho, teve lá uma publicação de uma restauração de pedido e de patente que foram concedidas, por quê? Até brinquei, né? Tem um artigo meu no LinkedIn, se vocês tiverem interesse, é um fatídico número 13. Quem tiver superstição vai entender, que foi a resolução 113 de 2013, o artigo 13 trazia o seguinte, que o pedido de patente ou a patente que não tivesse pago 2 anuidades, né, a partir da segunda anuidade não paga, ele seria arquivado definitivamente. E isso não está dentro da nossa legislação, né? A nossa legislação, ela fala que a gente tem que ter a chance de restaurar o pedido. Então, você tem que ter um aviso prévio, né? Um arquivamento, não um arquivamento definitivo. Então, a BAP entrou com uma ação e aí acabou ganhando essa ação e a NPI vai ter que desarquivar mais de 13 mil pedidos. Eu falei, nossa, resolução 113 de 2013, o artigo 13, mais de 13 mil pedidos. Daí, a partir dessa decisão, agora que foi recente, do final do ano passado, o INPI já tem publicado muita coisa para, se o titular quiser restaurar, ele tem essa chance agora. Então, a partir dessa publicação que o INPI tem feito, os pedidos de patente e as patentes podem ser restaurados, claro, pagando toda a anuidade retroativa. Tem muita coisa que o titular nem tem mais interesse, ele de fato parou de pagar porque ele não tinha mais interesse. Mas pode ser que tenha alguma coisa lá no meio desses pedidos e dessas patentes que sejam relevantes para empresas que tenham já seu produto no mercado e fizeram toda a análise de liberdade de operação comercial sem considerar esse pedido. Então, geralmente, antes de lançar o produto, o que a gente faz? A gente faz todo um mapeamento do que já existe de patentes depositadas e de pedidos de patentes para acompanhar e ver se você pode lançar esse produto. Se for um produto, de repente, que
a patente foi arquivada definitivamente, você fala, não preciso nem contornar, eu vou seguir tal qual está nessa patente, porque ela já está em domínio público, que a gente fala, né? E nesse caso especificamente, se ela foi arquivada de acordo com essa diretriz, né, com essa resolução 113 de 2013, do artigo 13, ela pode ser desarquivada e se você copiou tal e qual e essa patente voltar a ser vigente, ou então esse pedido de patente for examinado, pode ser que você tenha que licenciar desse titular, ou pode ser que você tenha que, de repente, entrar com subsídios técnicos ao exame, se for um pedido de patente, enfim, fazer algum plano de ação adequado, né? Então, no meio dessa animação toda, né, Política Nacional de Inovação, toda essa questão que eu comentei com vocês, Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, Plano de Combate ao Backlog, veio essa restauração. Eu falei, gente, mas como é que pode, né? Na contramão desse Plano de Combate ao Backlog, a gente tem esses 13 mil pedidos de patentes aí. Só que agora, a gente tem acompanhado, eu pelo menos acompanho alguns desses pedidos, e a gente viu que não tem tanta relevância assim, pelo menos para os projetos que eu acompanho, não teve nenhum impacto muito crítico, né? Eu estou mapeando, estou ainda olhando e vou conversar com vocês se de repente tiver alguma coisa muito relevante aí que a gente possa falar, que algum susto, alguma coisa nesse sentido. Mas foi muito engraçado, porque o INPI estava todo animado para chegar no dia 11 de dezembro, quando ele completaria 50 anos, para sanar esses 50% aí, né, do backlog. E, de repente, vem, assim, 13 mil pedidos e patentes que você tem que considerar. Só que, no caso, as patentes que já foram concedidas não entram nessa conta, né? E a maioria delas eram patentes concedidas. Os pedidos de patentes são menos. E aí, agora o INPI está fazendo essa publicação. É só um alerta, assim, para quem trabalha nessa área, para acompanhar o que está sendo desarquivado e entender se tem algum cliente, algum impacto para a empresa que você trabalha, né? Com relação ao ano passado, a gente teve muita coisa bacana com relação ao mapeamento, né? Toda essa questão do Covid estimulou demais essas questões de parceria, de colaboração. Então, teve Fiocruz, teve NPI, teve uma série da Unicamp, que eles fizeram? Todo um mapeamento do que tinha de publicação científica, de pedido de patente, para conseguir fazer toda a análise desse panorama, né? Então, se vocês entrarem no NPI, tem lá o Observatório Covid, com tudo que tem de questão de depósito de pedido de patente, de respirador, de vacina, de medicamento, de tudo que você pode imaginar, eles estão mapeando e estão deixando isso muito fácil e claro para quem quer que seja conseguir ter acesso a essa informação. Foi até bacana que eu estava participando de uma reunião internacional e alguém comentou que o NPI estava fazendo isso. Eu achei fantástico, assim, eu não imaginei que lá fora tinha gente que conseguia enxergar esse esforço, porque também o próprio INPI teve que se adaptar, né? Ele teve que ir todo mundo para o trabalho remoto, de repente os examinadores também têm, né, tem às vezes filho, não consegue, né, trabalhar de casa, mas eles acabaram conseguindo se adequar, se adaptar, e além de sanar o backlog, que era a meta deles, né, esses 50%, ainda conseguiram se empenhar e fazer todo esse estudo, essas análises que foram muito rápidas, né? Foram, assim, até hoje, se você olhar lá, eles atualizam constantemente todas essas informações. E foi bacana porque mostrou um trabalho que o INPI já faz há muito tempo. Esses observatórios, o INPI tem pessoas extremamente qualificadas, super gabaritadas, que conseguem buscar nos documentos de patentes as questões importantes de algumas áreas. Então, eles fazem essa prospecção tecnológica, por exemplo, tem um mapeamento interessantíssimo de startup, então eles mostram como são as startups no Brasil, quem que mais deposita pedido de patente, o que a gente pode fazer para estimular mais, que as pessoas entendam mais propriedade intelectual, quando tem, inclusive, startups. Então, tem lá todo um mapeamento muito bacana que eles fizeram. Mais de metade das startups mapeadas não depositam nenhum pedido de patente, nem marca, nem nenhum outro tipo de ativo. Então, foi, inclusive, até a maneira de mostrar que a gente precisa, sim, fazer toda essa estratégia nacional de inovação, precisa, sim, falar mais sobre o assunto, disseminar mais essa cultura, capacitar mais gente, porque é muito importante que, se você tem uma empresa, uma startup, se você tem a possibilidade de ter exclusividade, isso vai fazer você ir muito além, né? Então, eu até assisti esses dias aquele Shark Tank Brasil, tinha uma das questões lá que uma das pessoas falou, inclusive, olha, eu até investiria no seu produto, mas ele não tem patente. Foi aquela, não sei se vocês já viram, aquele negocinho que as mães estão fazendo agora, de colocar leite materno para fazer um pingentinho, para eternizar esse pingentinho e tal. E aí, o casal que estava lá falando sobre esse produto estava empenhado em conseguir verba para conseguir aumentar, né, escalonar esse negócio, mas o negócio não era tão escalonável assim, porque você tem que fazer manualmente e tal, enfim, tem uma série de dificuldades aí, mas uma das pessoas falou que, além dessa questão toda de ser difícil de escalonar, ele também considerava que ele não poderia investir numa coisa que não tinha depósito de pedido de patente.
E aí eu achei fantástico, né? Eu falei, olha que bacana, porque é legal que está divulgando isso num programa, outras pessoas que estão assistindo, de repente, conseguem se motivar e ver a importância disso mesmo, né? A gente precisa ter mais gente pensando em ter exclusividade e não precisa ser só com patentes. Acho que é importante ressaltar isso, né? Muitas vezes não é possível você fazer um depósito de pedido de patente, mas você pode ter sua marca exclusiva que vai diferenciar seu produto, você pode ter um desenho industrial, você pode ter diversas formas de proteção. Então, acho que é legal também reforçar isso. E aí eu achei bacana trazer para vocês essa possibilidade, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais, disseminar mais, conversar mais sobre isso. É por isso até que eu estou aqui conversando com vocês e até me desafiando aqui nessas redes sociais para que a gente consiga ter mais gente falando de TI, né? Então, esse mapeamento dessas tecnologias, tanto do Covid quanto de startup, teve também uma de nanofármaco, na área agro tem muita coisa. Se você entrar no site do NPI, você vai ver todos esses mapeamentos que eles fazem, que é muito interessante e que qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que é legal que quem tiver interesse em ver o que vai acontecer com alguma tecnologia ao longo dos anos, se conseguir mapear isso nos documentos de patente, que não é uma busca difícil, é trabalhosa, mas não é difícil, qualquer pessoa pode fazer, você vai conseguir ter um acervo de informações muito rico, você vai ter muita informação que você não teria em artigos científicos, não teria na internet facilmente. Então, é um exemplo bem bacana, né, esse observatório do Covid e os outros radares tecnológicos, que mostram que sim, é possível, a partir de documentos de patentes, você conseguir mapear uma tecnologia, você conseguir mapear um setor, conseguir entender para onde está indo a inovação. Então, tem muita coisa bacana em documentos de patentes, né? E, por fim, para atualizar vocês das informações que aconteceram ano passado, foram publicadas duas diretrizes, que é a diretriz de exame de pedido de patente da área de biotech, né, de biotecnologia, e a diretriz de exame de pedido de patentes de invenções implementadas por computador. Então, são duas diretrizes que foram recentemente publicadas também, tudo agora, nesse ano de 2020. Quer dizer, então vocês viram tantas coisas que aconteceu, né? Só para recapitular, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, a Política Nacional de Inovação, os manuais da Anvisa para quem atua na área farmacêutica, né? Os manuais de anuência prévia, foram 4 manuais publicados. A gente teve o plano de combate ao backlog, que conseguiu atingir 50%. O INPI Negócios tem muita coisa interessante que eu vou falar ao longo da semana com vocês também, mas tem a vitrine INPI, tem uma série de parcerias que eles fizeram com a Dinamarca, com outros países, então tem muita coisa legal também que o INPI tem promovido. E também essa questão toda, essas diretrizes que foram publicadas recentemente, que vão atualizando, né? A gente tem aquela questão toda de atualizar a nossa legislação de acordo com os acontecimentos. Então, a gente tem agora essa questão toda de biotecnologia, que tem, graças a Deus, avançado cada vez mais, e a gente tem também toda essa questão de inteligência artificial, que vai ser uma discussão, acredito, dos próximos anos, para a gente conseguir entender o que pode proteger, de quem que é de fato a invenção. Tem toda uma discussão aí que é muito bacana que a gente acompanhe e veja como que os países vão entender isso, como que o Brasil também vai entender isso, para a gente ter, de fato, o melhor cenário possível, né? Nessa questão também. Então, gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu acho que eu fiquei devendo, alguém me perguntou com relação a essa história que eu contei, né? Essa empresa multinacional já tinha depósito de pedido de patente no Brasil e ela decidiu não depositar, quer dizer, espero que não, né? Espero que ela tenha mudado de ideia. Mas ela decidiu, falou com a minha amiga, falou assim, olha, eu prefiro não depositar no Brasil porque eu sei que lá vai demorar muito para ser concedido a patente e talvez eles não respeitem mesmo a patente sendo concedida. E eu falei para ela que não é bem assim. Já foi em algum momento, de repente teve alguma situação que ele possa ter tido alguma dificuldade, mas a gente tem no Brasil, sim, muita gente capacitada que pode ajudar a fazer esse depósito, tem muita gente capacitada, caso não respeite essa patente quando ela for concedida, você consegue ter, sim, uma possibilidade de brigar pelo seu direito. Então, eu comentei com ela, espero que ela tenha conseguido convencer a matriz. Ele já tem depósitos, acho que é na Irlanda, tem depósitos, tem vários depósitos em vários países, mas no Brasil especificamente eles têm a atuação aqui e eles estavam tendenciosos a não depositar. E aí eu fiquei bem triste pensando como a gente pode mudar esse cenário, mudar esse tipo de estigma que a gente acaba tendo aqui, né? Então, uma dessas maneiras de mudar é tentar disseminar mais essa cultura, conversar mais sobre esse assunto, entender como é necessário respeitar os direitos de IPI, né? Como a gente pode usar a informação e fazer com que a gente consiga ter, de fato, um ambiente mais favorável, como é o objetivo da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né? Mais efetivo, mais bem utilizado. Às vezes existem abusos, né? Às vezes as pessoas abusam desse direito, muitas vezes a gente vê algumas ações judiciais também que não são tão legais, mas acredito que quanto mais pessoas falarem sobre o tema, quanto mais a gente estudar sobre isso, mais capacitação as pessoas tiverem, a gente consegue sim ter um ambiente diferenciado e consegue fazer. Não era multifarmacêutica,
registro de marca, era uma multinacional de um outro setor. Eu não vou falar por confidencialidade, mas não era farma, nem de biotech. O Lucas me pergunta o seguinte, se a gente tiver uma agilidade no exame para a publicação dessa 6.21, né, que é essa exigência preliminar, ou a 6.22, quando não tem exame fora. Esse tanto de exigência, será que não vai criar uma outra fila? Foi, de fato, uma preocupação bem grande, Lucas. É bem importante essa sua pergunta, achei ótima. Por quê? Se a gente tiver um monte de exigência preliminar, vai ficar um monte de pedidos lá parados, esperando resolver isso. E, na realidade, o que tem acontecido? Por que ele está acelerando o exame? Porque, independente de ser, de fato, uma nova fila, né, muitos pedidos sendo respondendo essas exigências, o examinador tem ficado muito rápido, porque o titular já tem respondido a exigência, já adequando o quadro reivindicatório e economizando toda uma etapa que seria aquela vai e volta, né? Porque daí, a partir do exame de mérito, o titular pode adequar a reivindicação. Aí o examinador volta com alguma informação, aí ele vai de novo, tudo isso vai contando prazo e vai estendendo todo esse período de exame mesmo, né? Com essa exigência, muitos titulares, o que eles têm feito? Eles já pegam um quadro concedido em outro país, adequam a nossa legislação, porque nem tudo que é concedido em outro país pode ser concedido aqui, então eles adequam as diretrizes atuais, e aí eles respondem essa exigência, e aí o examinador faz um exame de mérito muito mais rápido, ele consegue olhar, entender se tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, ver se está de acordo com a diretriz lá, e já concede essa patente muito rapidamente. Eu tenho visto muita coisa acontecer nesse sentido. O que não acontecia, né? Porque se você tem o exame de mérito comum, né? Que geralmente o examinador vai fazer a própria busca, ele vai demorar um tempo para fazer essa busca, ele vai para o titular com a informação que ele acha que tem que reduzir naquele quadro reivindicatório, que ele tem que modificar, enfim, até indeferindo aquele pedido, o titular vai entrar com recurso contra o indeferimento, aí vai ter o prazo de resposta, depois ele pode adequar esse quadro reivindicatório, e esse vai e volta, muitas vezes são alguns meses, né? Muitas vezes são exigências que são cumpridas em 60 dias, em 90 dias, e aí tudo isso acaba estendendo mais esse exame. Então, se você tiver 2, 3, 4 exigências, tudo isso vai contando no prazo para que aquele pedido conclua o exame dele, né? Porque, para quem não é da área, o exame técnico é o seguinte, o examinador pega esse pedido de patente, tem primeiro um exame formal para ver se está de acordo com a formalidade, né? Se está direitinho, e aí depois esse pedido fica no NPI, aí ele é publicado, aí o titular pede o exame, né? Ele solicita o exame, o examinador faz uma busca de anterioridade, a partir dessa busca de anterioridade que começam essas discussões. Nesse caso específico, o examinador está se aproveitando de buscas que já foram feitas por outros escritórios internacionais que são renomados e que têm uma prática muito boa de propriedade intelectual. Então, a partir dessa busca, já é emitida uma exigência até um pouco automatizada, inclusive, né? Vem todo um padrãozinho de exigência em que o titular tem a chance de já rapidamente adequar aquele quadro e responder isso muito tranquilamente, muito rapidamente, e acaba que, muitas vezes, o que eu tenho visto, né? As patentes são concedidas com menos de 2 anos, pelo menos as que eu tenho acompanhado, né? E é como eu comentei, na área farma nem tanto. Na área farma a gente ainda tem bastante atraso, tem bastante coisa ainda por fazer. A área farma é de telecom, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre todas essas questões, no site do NPI tem todos os backlogômetros, quais as áreas que são mais rápidas. Tem áreas em que eles já sanaram o backlog. Os pedidos que entraram no plano de combate ao backlog são pedidos que foram depositados até 2016. As áreas já estão avaliando pedidos mais novos. Então, dependendo da área tecnológica, esse backlog já nem existe mais. É que a área farma e a área de telecom, eu sei que tem ainda um backlog grande por conta da complexidade. No caso da questão toda farmacêutica, tem aquela questão toda da Anvisa, e também por ser aquela, a gente fala, né, um bem inelástico. Então, no caso de patente de produto farmacêutico, é mais sensível também, tem toda uma questão para entender o mérito disso, enfim. Tem toda uma discussão que a gente pode falar também, a gente deixa para falar na semana que vem, porque já está acabando a live aqui, ó, eu tenho mais 8 minutinhos. Se tiver mais alguém que tenha alguma dúvida, pode colocar por aqui. Agradeço cada um de vocês que entrou na live. E aí, eu só peço para vocês, se vocês puderem deixar embaixo desse vídeo comentário, quem está no YouTube, para falar o que vocês acharam dessa proposta de fazer em várias plataformas, desse tipo de conteúdo, para dividir com vocês todas as atualizações de patentes, enfim. Eu queria muito saber o comentário de vocês.
Amanhã a gente tem uma live super bacana com o professor Gonçalo Pereira da Unicamp. Então, eu espero vocês aqui também às 7 horas da noite. Então, vai ser esse ciclo de lives a semana toda, tá? É essa semana e a próxima, de segunda a sexta, todos os dias às 7, eu tô por aqui para que vocês consigam entender um pouco mais essa área e que a gente consiga bater um papo sobre todas essas possibilidades, né? Para que a gente consiga democratizar o conhecimento, potencializar esse conhecimento. Então, eu espero vocês amanhã, às 7 horas da noite. E quem quiser, se inscreve lá no meu bio, ou então pode colocar patentenapratica.com.br/jornada, que daí a gente fica, vocês ficam antenados quando, na semana do dia 1º de fevereiro, eu estiver falando com vocês sobre essa questão toda de prospecção tecnológica, como você pode se aproveitar de um documento de patente para conseguir fazer uma boa análise, ou de repente destravar uma pesquisa, enfim. Tem uma série de possibilidades aí que eu vou falar na live do dia 1º, mas amanhã, 7 horas da noite, eu espero vocês. E conteúdo essencial, é verdade. Obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês que participou. E espero que vocês possam estar comigo amanhã, viu? Super beijo. Fiquem com Deus.